Elon Musk afirma que a inteligência artificial vai tirar todos os empregos e que no futuro poupar será inútil. Mas você vai aceitar depender apenas daquilo que o governo possa vir a lhe oferecer? Se o sistema que é projetado ele vem a colapso, só quem possui ativos reais é que terá alguma segurança. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada como nos proteger. Portanto, fique comigo. O vídeo de hoje ele é baseado em 4 reportagens. Eu vou discorrer sobre ele depois mais adiante, mas nesse primeiro momento eu só vou mencionar as reportagens. A primeira está aqui no CNN Economia, assinada por Samantha Murphy Kelly, e é do dia 23 de maio de 2024, e que traz no seu título Inteligência Artificial vai tirar todos os nossos empregos, diz Elon Musk. Uma outra reportagem que é derivada daquela primeira, porque isso acontece tudo no mesmo evento, ela saiu aqui no E-Investidor, assinada por Marco Queiroz Guterres, da revista Fortune. Essa reportagem aqui é do dia 2 de maio de 2026, ela é mais recente e que traz no seu título Não Guarde Dinheiro. E traz assim, ó, porque Elon Musk diz que poupar para aposentadoria será, ou seja, lá no futuro, né, será inútil. Também, na mesma linha, saiu nesse site da Exame, antiga revista Exame. Se nós olharmos aqui embaixo, é uma reportagem assinada por Rebeca Crepaldi, e ela foi publicada no dia 16 de janeiro de 2026. Então, é uma reportagem mais antiga. E que traz o seguinte, para Elon Musk, poupar dinheiro para aposentadoria será inútil, entenda. Então note que já há um tempo se vem falando sobre esse assunto. E aí nós chegamos a essa reportagem, que está na Infomoney. Essa reportagem, ela é assinada por Oriana Rosa Reut, da revista Fortune, e ela é do ano passado, dia 11 de dezembro de 2025. E traz aqui no título, Musk e Gates estão errados sobre inteligência artificial substituir todos os empregos. Isso é o que diz o LinkedIn. Então vamos dar uma olhada em toda essa ideia e o que nós podemos tirar de lição em cima do que é apresentado nesse conteúdo. A base é exatamente o fim dos empregos e o seu futuro financeiro. Porque é o que interessa aqui para o canal, já que nós trabalhamos justamente com essa expectativa de ter um dia a nossa independência financeira. Então, nós vamos olhar para as profecias do Elon Musk contra a estratégia de ativos produtivos para a independência financeira, que é sobre o que se discorre aqui no canal. E é interessante, né, que o conjunto da informação ele vem desse evento Vivatech, né? Em Paris, Elon Musk descreveu um futuro onde avanço da inteligência artificial torna o trabalho tradicional obsoleto. Veja que já passou bastante tempo e hoje a gente mais ou menos consegue perceber como a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia. Então, naquela visão, a inteligência artificial e a robótica suprirão todas as necessidades humanas, transformando o emprego em algo meramente opcional, ou seja, trabalha quem realmente tiver vontade. Qual é a tese? Então, por que poupar vai ser inútil? Segundo a argumentação do Elon Musk. Ele argumenta que a abundância extrema gerada pela IA vai eliminar a escassez econômica. É um raciocínio bem complexo, né, para chegar lá, mas eu vou ficar mais na superficialidade e não quero avançar muito sobre isso. Então, se bens e serviços são produzidos a custo quase zero por máquinas, o conceito de guardar dinheiro para o futuro perde sua função de sobrevivência. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele fala que poupar no futuro será inútil. E daí que surge, né, a ideia do trabalho como um hobby, por conta da opcionalidade. Ou seja, a ideia dele, olhando para o futuro, é você trabalha se quiser, pelo prazer da atividade ou pela realização pessoal, não pela necessidade do salário. É uma visão bem arrojada, né? Ele parte da automação industrial, então robôs humanoides superarão a população humana, realizando desde tarefas domésticas até alta engenharia. Isso
é o que determinaria o fim da escassez, né? Produção em massa automatizada que garante qualquer desejo material possa ser satisfeito instantaneamente. E a questão da renda é porque ele fala dessa renda universal elevada. Então, ele traduz que, diferente de uma renda básica tradicional, ele propõe um sistema de alta riqueza provida pelo Estado. Tudo que advém do Estado, dessa forma, normalmente para mim soa como uma coisa muito perigosa, mas de qualquer forma ele está levantando isso. Ou então, pelo sistema tecnológico. E aí tem aqui a relação, né, que leva para a conclusão sobre a questão do bem-estar, onde é o que induz para essa conclusão. Nesse cenário, a moeda física se torna irrelevante diante da capacidade infinita de provisão de serviços. É interessante porque também ele coloca tudo isso aí sob o prisma temporal, inclusive. Ele acha que isso tende a ocorrer entre 10 e 20 anos. É onde se chegaria então a essa transformação total. Ele estima que dentro de 2 décadas a transição para esse mundo de abundância estará completa, tornando os planos de previdência atuais obsoletos. Lá na outra ponta veio uma argumentação advinda do LinkedIn, que de certa forma faz um contraponto a essa ideia. Então, a Suduk, ela é executiva do LinkedIn, ela traz dados que contradizem o pessimismo ou otimismo de Musk, depende do ângulo de visão. As empresas que adotam IA estão, na verdade, contratando mais. Mas, claro, ela está olhando dentro dessa janela do momento. E teria que ver como isso se comportaria no futuro, né? Se é uma tendência futura ou se é só uma questão do momento, porque, claro, hoje se está botando muito esforço no desenvolvimento da inteligência artificial. Pelo menos neste momento, segundo ela, né, o foco mudou. Não é sobre substituição, mas sobre potencialização humana através da tecnologia, dentro da visão que ela está tendo na plataforma que ela trabalha. E aqui ela traz o que está acontecendo no momento em relação à demanda, quando estabelece a relação humano versus máquinas. Então, aqui nessa primeira barra que ficou ilegível. Mas o que ela tem percebido é que 95% da demanda, que está aqui bem nesse cantinho, é por adaptabilidade e habilidades humanas, pelo menos neste momento. Familiaridade com técnica, com inteligência artificial, a demanda é de 85%. E o trabalho repetitivo caiu aqui para 40%. Isso é o que está acontecendo, segundo ela, olhando para aquilo que se passa na plataforma do LinkedIn. Habilidades como empatia, julgamento crítico e negociação continuam sendo exclusivamente humanas. Então, é um contraponto bem interessante. Inclusive, ela traduz isso como a mentalidade, né, desse momento de crescimento. E ela começa com essas habilidades mais suaves, empatia, inteligência emocional, que são os novos diferenciais competitivos. Também a adaptabilidade, que a gente viu que está sendo demandado, né? Habilidade número 1, a capacidade de mudar tão rápido quanto muda a tecnologia. E o aprendizado. Os chefes estão procurando quem consegue aprender a usar ferramentas para inovar. Por exemplo, aqui pelo menos para esse momento eu concordo um pouco. Se nós considerarmos aqui o canal, hoje nós trabalhamos com... Em questão de um ano mudou completamente a tecnologia do canal, desde a câmera que é utilizada ali, a lente que é utilizada, a luz, que é tudo um patamar bem diferente do que estava um tempo atrás. E tudo isso você precisa ler, estudar, demandar, porque você precisa, claro, né, se converter a essas tecnologias. Só de lente, o que eu tive que aprender são 3 tipos de lente, uma bem distante, uma intermediária e essa aqui que é uma lente mais próxima. Além do que, parte do que eu trato aqui no canal, eu uso inteligência artificial justamente para dar uma acelerada no processo. Isso aí aconteceu em questão de... Eu acho que ainda não existe, não tem um ano que houve toda essa mudança. Então, me parece que a leitura, para o momento que ela faz sentido. E dentro do contraponto, ela coloca como aquilo que ela entende como desafios sociais. Apesar do otimismo, então veja que já mudou, né? O que era pessimismo lá atrás vem para otimismo. Musk e especialistas concordam em um ponto.
O mundo sem trabalho gera uma crise de propósito. Então eles falam a mesma coisa, né? Estabilidade social por falta de significado no cotidiano. A gente tem visto até, de certa forma, isso acontecer em algumas camadas. A adoção da inteligência artificial por empresa é mais lenta que as previsões teóricas, porque uma empresa é muito mais complexa, não é que nem um escritório pequeno que nem esse aqui. Muitos empregos vulneráveis ainda não são financeiramente viáveis para a automação total. E a nossa visão aqui do canal? Vamos supor que ele esteja certo, né? O sistema, e eventualmente, como todos os sistemas, eles têm uma tendência de quebra por alguns pontos intrínsecos. Na possibilidade disso acontecer, a dependência desse valor que ele sugere do governo será o maior risco. Ou seja, a soberania, ela na verdade vem através dos ativos. No método que nós tratamos aqui no canal, nós não guardamos dinheiro. Então a gente, de certa forma, está alinhado com o Elon Musk. Porque o que a gente tem é uma reserva para compra desses meios de produção, através, evidentemente, né, da participação nas empresas. Porque de algum lugar, mesmo no futuro, se tem essa ideia que o valor virá, que é justamente o que é colocado dentro do processo econômico. Então, no cenário de fonte de renda, na dependência estatal, o auxílio é do governo. Para o investidor em ativos, o dividendo é de lucros dessas empresas. E o poder de decisão nesse cenário, né? Ele é nulo, porque o sujeito ele se verga, né, a condição que é estabelecida pelos políticos, enquanto que o investidor em ativos, os ativos, né, são propriedades ele tem a propriedade sobre os meios de produção. E em relação ao colapso, né, no pior caso, uma quebra do Estado, isso não é uma coisa, se fala, mas não é uma coisa realmente viável. Mas qualquer encolhimento já traz grandes prejuízos. Por exemplo, a gente está vendo hoje na economia do Brasil. Então, aqui, na dependência do Estado, ele é maximizado. Já na dependência dos ativos, é mínima, porque as ações é que representam o valor real. Como é que é a estrutura do investidor? Uma reserva de emergência, justamente para uma liquidez imediata para aqueles contratempos do seu dia a dia. Também uma reserva de oportunidade, que é justamente para as aquisições, sempre que os ativos eles retornam para valores que são sugestíveis da sua compra. E olhar para ativos de valor, empresas reais que geram valor independente da tecnologia que é utilizada. E qual é o mapa da independência? A reserva de emergência, que é o que garante a base, o fundamento. Depois, o acúmulo dos ativos comprando as ações. Justamente o preço é realmente muito importante. No futuro, a independência é porque se vive dessa renda passiva, mas isso é uma bola de neve, que ela sempre continua e gera um propósito, e lá no final das contas, uma soberania do ponto de vista de liberdade em relação ao governo. No fim das contas, eu acho que o interessante é sempre se chegar a um meio termo entre as coisas. Nem tanto a visão exagerada, a meu ver, do Elon Musk, mas também essa ideia mais do cunho empresarial e de contratação de empregos trazido pela funcionária do LinkedIn. Eu acho que uma posição mais no meio nos dá uma solidez melhor, pelo menos em relação ao que é a intenção aqui do canal e justamente o método que nós utilizamos. No meu ponto de vista, tem uma tendência, mas o futuro ele está muito sujeito às circunstâncias, um pouco às circunstâncias iniciais e outra aquelas que se tornarão novas circunstâncias iniciais. De modo que, me parece, a adaptabilidade é uma grande capacidade que é exigida, tanto para quem tem o método aqui do canal, quanto para outras inovações que vão sendo introduzidas. De modo que, por exemplo, quando a gente olha para um ativo e faz uma leitura e estabelece patamares de compra e venda, isso aí tudo pode ser otimizado de fato por IA. E se a gente não tem aquele envolvimento de cunho emocional, pessoal, claro que isso acaba caindo num próprio vazio e aí leva para uma perda do senso de propósito, que é o que é mencionado. Portanto, talvez o equilíbrio entre as duas coisas seja o melhor caminho, que é o que a gente tenta estabelecer aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.